Eita, Jesus, graças, paz, irmãos. Eu vou pedir para você ficar de pé ainda no seu lugar. Louvado seja Deus. Põe a mão na tua cabeça. Diga assim: Senhor. Vamos de novo. Senhor, eu abro o meu coração para entender, para compreender e principalmente para viver tudo aquilo que eu receber. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu digo sim, amém, por essa palavra, por essa oração feita. Nos abençoa com a tua presença em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou meio choroso, porque eu estava ali na mídia. E enquanto o louvor estava tocando, o Senhor estava ministrando forte ao meu coração a respeito do que está acontecendo aqui nesse lugar. E quando eu escuto a voz de Deus, é impossível ficar do mesmo jeito. É impossível. O que eu escutei do Senhor é que esse tempo que você dedicou para estar aqui, é um tempo de rompimento. Aleluia. A partir de hoje, você irá romper limites a qual você não pensava que iria conseguir. Pessoas que estão aqui irão romper limites a qual antes já desistiram. E eu creio tão somente no que o Senhor liberou ali. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu amo a palavra porque a palavra se conecta. Diga assim: a palavra se conecta. Louvado seja Deus. O pastor Adriano chegou aqui para ministrar sobre santidade. E enquanto ele falava ali, o Senhor soprou no meu coração João 17:17. Eu disse: meu Deus, que palavra poderosa. Porque a oração de Jesus pelos discípulos, e ele está dizendo assim, orando ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E foi praticamente o que o nosso pastor ministrou. Mas eu queria, meus irmãos, falar um pouco sobre pertencimento. Você sabe o que é pertencimento? Pertencimento é o ato de pertencer. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. A gente vai ler Efésios capítulo 1. E agora, essa sessão é uma sessão que você vai escrever bastante, amém? Não dizendo que as outras não foram, mas eu preparei um material aqui, que se você absorver isso e colocar em prática, eu tenho certeza que sua vida vai ser totalmente diferente. Certeza, porque essa palavra mexeu comigo primeiro. Eu fui triturado por essa palavra primeiro. Deus, ele mexeu comigo com essa palavra e me mudou de dentro para fora. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, verso 2. Paulo saudando a igreja de Efésios, ele falando: a vocês a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou em nós toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir
em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia! Quando a gente fala de pertencimento, nós precisamos entender qual é a nossa localização. Diga assim, localização. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós mudamos de localização. Antes você era uma pessoa escrava do pecado. Era uma pessoa que vivia no pecado. E quem vive de acordo ao pecado, sem poder para vencer o pecado, ele está localizado em um lugar. Ele está localizado sobre a escravidão de Satanás. Porém, contudo, todavia, quando você aceitou a Jesus Cristo, a Bíblia fala que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E você agora está assentado com Jesus do lado direito. Do lado direito, né? Do lado direito. Aleluia? Então nós fomos transportados. Diga para o seu irmão, você foi transportado. A partir de que nós fomos transportados, você deixou de pertencer a um lugar para pertencer a outro. Esse lugar de pertencimento é um lugar onde antes você era escravo, não havia um senso de liberdade, você vivia sobre uma escravidão, assim como eu. Mas quando nós fomos transportados, nós fomos recebidos em uma grande família. Aleluia! Você entende isso aqui? Que você antes era escravo e você era tratado como escravo, mas depois que você foi transportado, você foi recebido numa família de muitos irmãos. Dê glória a Deus por isso. E a partir de que você é recebido numa família, a primeira pessoa que lhe recebe é uma pessoa chamada Pai. Deus te recebe como Pai. E agora você se torna o seu filho. E eu queria que você começasse a construir junto comigo, na sua cabeça, esse raciocínio. De pensar, eita, peraí, eu saí de um lugar e fui para outro. E quando eu entrei nesse lugar, Deus me recebeu como Pai. Deus me recebeu como Pai, uma família de muitos irmãos. Aleluia? Então, quando nós chegamos nesse lugar, nós passamos a pertencer a esse lugar. Mas eu queria te trazer hoje a consciência, nesse primeiro momento, de como você passou a pertencer. Diga assim, eu fui resgatado. Você foi resgatado. E querido, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 43. Isaías 43. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Como o pastor Adriano disse, se a página estiver colada é porque você não está lendo. Isaías capítulo 43. A gente vai ler apenas o verso 1. Porém, agora, assim diz o Senhor, a quem te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, porque eu te redimi e te chamei pelo nome, tu és meu. O pertencimento tem uma característica que é o resgate, ele tem um âmbito que é o resgate. E a palavra remir aí está no hebraico. No hebraico, remir é a mesma coisa de resgatar. Irmãos, nós entendemos que quando Jesus ele veio à terra, ele foi o plano de resgate de Deus para a sua vida. Ele foi o plano em ação para resgatar você do mundo das trevas. O significado de remir, o significado é resgatar, mas o termo é gaal em
hebraico que se refere a parente resgatador. Deus apenas não é o dono, ele é um parente próximo que paga a dívida para trazer o escravo de volta para a família. Aleluia! Então você passa a entender que a sua vida, ela é importante para Deus. Pertencer a uma família é entender principalmente que o preço que foi pago foi um alto preço por você. Não foi de graça, irmãos. Não foi de graça. Mas hoje nós temos a graça, aleluia. Louvado seja Deus. E aí na versão King James, a Bíblia, nesse versículo de Isaías 43, ele diz assim, ó: te chamei pelo nome e tu és meu. Aí eu gosto muito da versão NVI que diz assim, eu te chamei pelo nome e você é meu. Porque quando a gente compara as traduções, você vê a forma com qual Deus traz a intimidade. Ele traz você para a intimidade, ele te resgatou de uma escravidão. Pensa agora no escravo. Você saiu de um lugar onde você era escravo. Deus te trouxe para a família e disse, ei, agora você é meu. Agora ninguém mais mexe com você porque você é de papai. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, entender que quando eu pertenço a uma grande família, que eu pertenço a um lugar, que eu pertenço a um corpo, que é um corpo grande, é uma grande família, é uma grande congregação, é um lugar aonde você vai passar o resto da sua vida. Você entende isso? Que você foi resgatado para um lugar onde você vai viver eternamente? Você entende que você foi resgatado de um lugar onde você morreria para um lugar onde você vai ter vida e vida eterna? Você entende que você foi resgatado por alguém que deu o preço de vida para que você pudesse morar com ele para o resto da vida? Irmãos, entender o que Jesus fez, entender o resgate que foi feito, faz com que você se sinta pertencente. E ser pertencente é totalmente diferente do que nós, por vezes, aprendemos. Porque por vezes você aprendeu que você precisa vir para uma igreja no domingo para se sentir bem. Que você precisa participar de um culto para se sentir bem. Que você precisa viver um evangelho como uma vida de um evangelho consumidor. Ei, querido, o evangelho não é só para ser consumido. O evangelho se consome primeiro, se matura dentro de você e você passa a viver o evangelho. Você passa a ser pertencente do evangelho. Nessa noite, querido, Deus ele vai saculejar dentro de você. Diga para o seu irmão, Deus ele vai te saculejar por dentro. Louvado seja Deus. O pertencimento ele foi um resgate, mas o pertencimento também foi uma aquisição. E aí, a gente pode ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, depois você lê lá, anota para não esquecer. A palavra diz assim, vocês, pois, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe que os versículos eles começam a entrar em sincronia. Deus ele fala que primeiro ele te resgatou, mas não foi só apenas um resgate, foi pago um preço por isso, foi uma aquisição. Foi uma aquisição. E nesse versículo de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, você é propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra exclusiva, ela é peripoiesis, propriedade exclusiva, aquisição. Vem de
algo que Deus fez um círculo ao redor para preservar para si. É um tesouro particular de um rei. Aleluia! Se eu fosse você, eu comemorava, porque Deus, o que Ele fez foi te cercar primeiro e dizer assim, cravar a bandeira e dizer assim, demônio, Satanás, você que tenta contra a vida dele, aqui você não pisa mais, porque ele é propriedade exclusiva minha. Ele fez um cerco ao redor. Uma propriedade, ela é dividida por vezes por um cerco. Você vai numa fazenda, tem uma fazenda do lado, tem um cercado, outra fazenda. A partir de que a pessoa entra no limite ali, ela está entrando no limite de uma propriedade. Ei, querido, quando você entende que você é pertencente a Deus, que Deus, você é propriedade de Deus, e que Deus ele tem como exclusividade sua, irmãos, o inferno tem que tremer quando você acordar. O diabo tem que acordar endemoniado. Porque você acordou. Você é pertencente, você é parte exclusiva. É alguém que Deus comprou por alto preço e você é propriedade de Deus. Eu posso trazer outras referências sobre isso. 1 Coríntios capítulo 16, a Bíblia diz que você é santuário de Deus. Santuário, em outros termos, em outras palavras, casa. Quem aqui tem casa própria? A sua casa é a sua propriedade. Aleluia. E querido, saber que eu sou hoje propriedade de Deus é entender que tudo que está fora de Deus tem um limite. Agora eu preciso me apropriar do tema dessa conferência. Diga assim, eu tenho autoridade. Na minha propriedade não, filho. Na minha propriedade não. Satanás começou a mentir, começou a falar as coisas, começou a tentar sobre a sua casa. Bate retirada, Satanás. Na minha propriedade não. Eu sou povo exclusivo de Deus. Se você não sabe o que falar, filho, fala a palavra. Ela é suficiente, amém? Amém. Aleluia. E quando eu entendo isso, eu entendo que ser propriedade exclusiva é, de fato, ser selecionado, escolhido, e foi o que a gente leu em Efésios. Quando a gente começou a ler em Efésios, a Bíblia diz que Deus nos predestinou, Ele nos escolheu antes da criação, para sermos filhos adotados por um pai. Eu fui escolhido antes mesmo que o sol fosse sol. Eu fui escolhido antes mesmo que a terra fosse terra. Eu fui escolhido antes de que Adão desse o nome para os gatos, para os animais, para os boi. Então, querido, antes de tudo existir, Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha escolhido você para estar nesse lugar. Aleluia. Na versão King James, a Bíblia fala assim: portanto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na NVI ele fala assim: povo exclusivo de Deus. Os dois termos se compactuam. As duas formas de escrita, que é o mesmo versículo. Mas eu gosto muito do termo propriedade. Porque é como se Deus ele estivesse falando através de Pedro, dizendo assim: epa, até aqui, irmão. Se tocar em Adriano, está tocando em mim. Você já imaginou o Deus da criação olhar para você e dizer assim: até aqui, tocou nela, mexeu comigo. Deus se importa com você. Diga para o seu irmão.
Louvado seja Deus. O pertencimento ele também tem um âmbito que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Lá no versículo 13 de Efésios, você vai ler que está escrito assim, ó: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você é pertencente a Deus porque, querido, você foi selado. Você foi selado. No dia que você nasceu de novo, no dia que você recebeu Jesus na sua vida, Deus ele escreveu na sua testa assim, ó: propriedade minha, e carimbou com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O selo do Espírito Santo, ele é a garantia da eternidade e do nosso pertencimento à família de Deus. Aleluia. Quando a gente fala de selo, a gente fala de marca, né? O selo é uma marca. E isso no grego também é esfrazizo, o nome da palavra em grego. E na antiguidade, o selo em cera ou em anel indicava 3 coisas: propriedade, autenticidade e proteção. Quem violasse o selo teria que se ver com o dono do anel, o rei, né? Quem se violasse naquela época o selo teria que se ver com o dono. E aí, eu sempre trago o comparativo das versões, tá? Na Bíblia King James está dizendo assim, ó: fosses selados com o Espírito Santo da promessa. E na NVI está dizendo assim, ó: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é uma promessa. Eu não sei você, mas eu me animo demais por entender que Deus prometeu através de Jesus: ei, eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da promessa. Aleluia! Ele vos guiará em toda a verdade e falará das coisas que estão no coração de Jesus. Queridos, nós somos selados com uma promessa. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você tem a oportunidade de receber hoje. Aleluia. Outro âmbito de pertencer é entender que o pertencimento ele foi uma adoção. Ele é uma adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15. A partir do 14, eu gosto muito desse versículo. Eu vou ler aqui com vocês. Irmãos, eu estou fungando bastante, é porque eu estou ficando curado de uma gripe, tá? Aleluia. Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos do 14. Está escrito assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Diga assim: o Espírito Santo dentro de mim é a garantia de que eu sou filho de Deus. Aleluia.
Então toda vez que você abre a sua boca para dizer Pai, falando com Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que sou seu filho. Eu reconheço que eu fui marcado. Eu reconheço que sou propriedade exclusiva. Eu reconheço que sou território. Eu reconheço que sou sua casa. Eu reconheço que você, Pai, mudou a minha vida. Mas talvez você esteja aqui hoje e você tem sido impedido de orar. Você tem pensado em orar, mas a sua boca não abriu para falar com o Pai. Talvez você esteja aqui hoje e você eu sou o caco que raspou as feridas de Jacó. Ei, irmão, não, você não é isso não. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo na sua mente, porque humildade nunca foi se depreciar. Isso é autocomiseração, não tem nada a ver com humildade. Humildade é você reconhecer aquilo que Deus fez por você, é reconhecer quem você é nele, é reconhecer o seu lugar e a sua identidade em Cristo. Do que você foi formado, para onde você vai. Ei, irmãos, eu não sei se você se alegra com isso, mas uma certeza que eu tenho é que eu vou encontrar muita gente lá no céu, porque tem um lugar lá para mim. Você foi chamado para um tempo como esse, para Deus de fato tocar nas suas estruturas, para Deus de fato chacoalhar você por dentro e começar você a pensar: por que eu ainda não abri a boca para falar de fato com meu Pai? Por que eu ainda não abri a boca para entender o que é que meu Pai está falando comigo? Por que será que eu estou tão distraído? Ou por que será que eu estou tão calado? Porque existem dois extremos, querido. Ou você está falando, murmurando. Ou você está falando, ou você não está falando e está reprimindo tudo aquilo que está dentro de você. Eu disse isso aqui uma vez, eu lembro de como foi para Carla, isso foi impactante para ela, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu disse assim: oração não é pensamento. Oração é você abrir a boca e falar. E você vai sair daqui sabendo isso hoje. Você pode até pensar, mas orar, você ora falando. Amém? Ah, mas Deus sonda os meus pensamentos. Amém, querido, mas Ele espera que você fale. Mas Deus sonda os meus pensamentos, diz o salmista. Beleza, Ele sonda, Ele conhece, mas Ele quer ouvir a sua voz dizendo: Pai, eu estou aqui hoje porque eu entendi que sou santuário do Senhor, que o Senhor mora dentro de mim e hoje acaba a escassez na minha vida. Pai, eu entendi que eu sou santuário do Senhor, que o Senhor me resgatou e hoje toda doença vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Deus espera de você um posicionamento quando você se torna pertencente da sua família. Deus espera que você se posicione como filho. Eu li aqui no começo, Romanos 8, a palavra diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Traduz essa palavra, tira agora, manifestação para posicionamento. A natureza aguarda com grande expectativa para que você se posicione e possa libertar ela. Aleluia! Ei, querido, tem um povo esperando por você. Diga para o seu irmão: tem alguém esperando para que você se posicione. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós lemos lá em Romanos 8, a Bíblia diz sobre o espírito de adoção, né? No versículo 15. Essa palavra adoção, ela é huiotesia, que é adoção como filho. E a palavra aba, logo em sequência, todo mundo conhece, é pai. Mas não é apenas pai,
é papai querido. Aleluia. Deus espera que você trate ele como um pai. E aí, irmãos, antigamente eu queria pregar sobre paternidade, eu não podia porque eu não tinha testemunho disso. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Meu filho, Natan, tem 1 ano e 10 meses. Quando ele começa a dizer pai, e olha que a palavra que ele mais fala é papai e mamãe hoje, tá? Ele chega pai, pai, papai, pai, 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 papai, pai, pai, papai, pai, papai, pai, papai, papai. Tem uma hora que eu digo assim, meu filho, pelo amor de Deus. Mas ei, ele entendeu que ele pertence a uma família. Ei, ele tem referência de pai. Ei, ele pode buscar nessa referência e dizer pai, papai, pai. E toda vez que ele disser papai, eu vou dizer, tô aqui. Sabe o que Deus faz com você quando você diz, pai, eu preciso que o Senhor me ouça? Lá no céu toca um sinal dizendo, Deus. Deus, ele nunca deixa de falar, irmãos. O problema é que eu e você temos colocado nossos ouvidos no lugar que não devemos. Diga para o seu irmão, Deus vai chacoalhar você hoje. Aleluia. Na King James, a Bíblia fala assim, o espírito de adoção a qual chamamos Abba Pai. Na NVI ele diz assim, o espírito que nos adota como filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, glória a Deus. Ei, queridos, você não foi adotado por um Deus de longe, não. Você foi adotado por um Deus de perto. Porque quando eu disse aqui que Ele nos deu o Consolador, Ele trouxe o Consolador para a sua vida com uma carta de adoção dizendo, ei, você a partir de agora é o meu filho amado. Eu preciso entender isso. Quando você entende de quem você é filho. E eu escutei esses dias uma frase tão forte. Ei! Quando você entende quem você é filho, você passa a viver uma vida mais leve, porque você é escravo de quem você obedece. Isso é muito forte. A quem você tem obedecido hoje? Isso vai te trazer a referência de quem você tem como pai. Aleluia. Deus, Ele está sarando a nossa paternidade hoje também, amém? Louvado seja Deus. Nós precisamos entender, querida, que no âmbito de pertencimento, existem vários âmbitos. E antes de eu entrar aqui, quando eu falei sobre huiotesia, que é o que a palavra grega traduzida para adoção, o significado dela no direito romano é que um filho adotado tem todos os direitos do filho biológico e suas dívidas anteriores eram legalmente canceladas. Você está entendendo isso aqui? Aleluia. O pertencimento, ele tem um âmbito como membro de um corpo. Diga assim, eu sou membro de um corpo. O membro de um corpo, e o corpo de Cristo. Aleluia. Em Romanos capítulo 12, certo? Na parte B do versículo ele diz assim, nós somos um só corpo em Cristo e cada um membros uns dos outros. Essa palavra membro está relacionada a um órgão mesmo, vital. No grego não se refere a membro de um clube, mas um membro biológico. Se o membro é cortado, ele morre porque perde a sua fonte de vida e função. Ele não é mais um membro quando ele é cortado. Quando ele é cortado, ele é um pedaço de carne. Membro é quando você está ligado. E aí veio uma revelação sobre a minha vida quando eu estava fazendo a mensagem. Eu disse, Senhor, eu sozinho posso nada. Mas quando nós estamos juntos, aleluia. Ei, irmãos, eu fui uma das pessoas que por muito tempo, eu evitava estar nesse lugar, assim, ó, junto.
Eu fui uma das pessoas que achava que dava para ser crente sozinho um tempo. Mas aí as coisas começaram a mudar. Porque, irmãos, estar junto vai te tirar do lugar de conforto, amém? Amém ou não amém? Amém. Estar junto vai te colocar numa zona desconfortável, porque o outro, ele vai te trazer um reflexo de quem tu és. E às vezes, o outro está ali para sarar a tua vida. Eu fui afiado como ferro, como diz Salomão, que o ferro afia o ferro. Às vezes você está junto com as pessoas e você não está sendo afiado. Desconfie de quem não te afia. Amigo verdadeiro é aquele que te coloca de fato na zona de desconforto para que você cresça. Você veio para esse lugar, para um lugar de crescimento. Aleluia. Esse é o lugar onde você está escutando verdades de pessoas aqui que são pessoas de Deus, para afiar a sua vida e você sair daqui diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente já está terminando, mas existe um âmbito do pertencimento que eu não posso deixar de falar com isso para você. Tá? Em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Está escrito assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Aqui você é identificado como uma pedra viva. Porém, contudo, tem um objetivo na construção de uma casa espiritual. E cada peça é essencial para a sua estrutura. Vocês já viram uma casa construída de um tijolo só? Não existe casa construída de um tijolo só. A casa é construída com vários tijolos. Irmãos, isso é muito forte. Porque quando você para pensar uma pedra sozinha, e eu estudando, eu parei assim, meu Deus, as referências de pedra sozinha na Bíblia, uma delas que me chamou a atenção, foi que uma pedra referenciada na Bíblia sozinha, foi uma pedra de tropeço. É de tropeço. Isso me fez refletir, porque eu parei para pensar, Senhor, eu sozinho eu tropeço. Sozinho às vezes eu bagunço. Mas quando eu estou junto com o outro, a Bíblia diz que quando existem dois, é melhor ser 2 ou 3, porque se um cair, o outro levanta. Quando você faz parte de um corpo espiritual, você faz parte de uma família, como aqui a Proclamar e outras igrejas. Ei, amado, você está sendo parte de um lugar, além de para te ajudar a parar de tropeçar em lugares que você às vezes não enxerga, você também vai ser usado para ajudar alguém a caminhar corretamente. Ser pertencente da família de Deus é ser pertencente de um propósito. Nós lemos lá em Efésios que foi para o bom propósito da sua vontade que você foi adotado como filho, para que todas as coisas viessem convergir no céu e na terra. Ei, querido, a oração do Pai Nosso diz: seja feita no céu, seja feita na terra assim como é no... Jesus, ele já vem nos ensinando. Ele já veio nos dizendo: ei, você precisa começar a mudar a forma de pensar. Porque você sozinho, você pensa, e às vezes você é enganado pelo seu coração. Quanto sabe aqui que o coração é enganoso? Às vezes a sua mente vai tentar te enganar, querido. Às vezes você está sendo sabotado e achando que estar sozinho é bom. Provérbios capítulo 18 diz que aquele que anda sozinho é orgulhoso. Ele vive a sua vida para si só.
Ei, a sua vida foi feita para ser compartilhada com alguém. Alguém vai sim, como o pastor falou, tomar do fruto da sua árvore, da sua vida. Mas para isso você precisa estar inserido em lugares com pessoas. Olha para o lado. Olha aí para o teu lado direito, para o teu lado esquerdo. Olha a quantidade de gente que tem aqui, irmãos. Aleluia! Você está inserido na família de Deus. Você está inserido no lugar para dar fruto. Você está inserido no lugar para corroborar com o propósito de Jesus Cristo. Você está inserido no lugar porque você é pertencente a esse lugar. Você é pertencente à eternidade com Jesus. Agora, por vezes, nós somos enganados. Enganados de que, eu quero ficar sozinho porque sozinho é bom. Não, irmãos. Quando pensar em ficar sozinho, liga para alguém. Quantas vezes eu quis ficar sozinho caindo em pecado? Quantas vezes eu quis ficar sozinho com pensamento ruim? Hoje mesmo eu compartilhei com a minha esposa. Por vezes eu ficava declarando: ai Deus, se o Senhor me levar é melhor. Não, irmãos. Não. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para esse tempo. Diga para o seu irmão do lado: você nasceu para esse tempo. Um tempo como esse precisa de filhos posicionados no lugar certo. Um tempo como esse precisa de filhos posicionados para desarmar as armadilhas de Satanás. Um tempo como esse precisa de filhos posicionados para libertar os cativos, para orar pelos enfermos, para sim, queridos, chorar por vidas, deixar lágrimas correr o seu coração porque alguém lá fora não foi alcançado, porque você ainda está parado. É tempo, queridos, de viver a movimentação do céu na terra. É tempo de estabelecer o reino de Deus. Agora, a natureza só vai contar com um filho posicionado. Deus, ele só vai contar para libertar uma região de alguém que se posiciona. Você é pertencente em vários aspectos. E eu falei sobre isso aqui. Alguém pode chamar a Adriele para cá? Aleluia. Você está entendendo o que está sendo pregado aqui? O pertencimento, ele tem um último âmbito, que é um pertencimento da família da fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas lá no capítulo 6, verso 10, no final do texto ele vai dizendo assim, principalmente aos da família da fé. Na NVI ele diz assim, especialmente aos que faz parte da família dos que creem. E esse termo família, esse termo é doméstico, é um termo que fala sobre oikos. Aqui a maioria já sabe o que é oikos. E oikos, ele define um termo de que tem o direito de sentar à mesa na comunidade. Somos tratados como parentes de sangue, embora o sangue seja o de Cristo Jesus. E deixa eu te falar, o oikos, quando ele fala assim, o direito de sentar à mesa. Você está entendendo isso aqui? Quem aqui já leu o Salmo 23? Aleluia. Aleluia. Ei, eis que preparo uma mesa diante dos teus inimigos. Diga para o seu irmão, você tem direito a acessar essa mesa. Ele é o nosso pastor e ele nos deu o direito de acessar essa mesa, amém? Aleluia. Eu escrevi aqui, irmãos, e a gente vai finalizar com você de pé. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós chegamos a 25% do nosso encontro. Nós vamos louvar, mas antes eu queria que você escutasse isso aqui. Pertencer a Deus é muito mais do que apenas dizer eu pertenço a uma igreja ou participar de um culto ou outro. Apenas ir à igreja aos domingos ou pertencer a Deus é participar de um corpo que está em movimento
pronto a corresponder uma solicitação. E acima de tudo, levar esse senso de pertencimento como estilo de vida. Lembre-se, você é escravo de quem você obedece. Quando você entende o princípio valioso que é pertencer a uma família, a um corpo, e como foi que você conseguiu esse acesso, a sua forma de pensar vai começar a ser alterada. O culto não vai ser mais apenas um culto, será o culto. Estar reunidos em pequenos grupos terá outro sentido. Ser chamado para orar com os irmãos terá outro sentido. Estar reunido por conta de Deus, por conta de Jesus, estar em movimento vai te trazer uma paixão que você deveria carregar todos os dias ao abrir os seus olhos. Aleluia. Pertencer é mais do que dizer sou crente. É ser filho de Deus assim como Jesus. É conseguir suprir a expectativa da natureza, responder o chamado e entender que tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual reconhecem que de fato você é. Pertencer é resistir, mas resistir sozinho é maluquice. Lembra da pedra? Uma pedra sozinha é pedra de tropeço, mas várias pedras juntas formam um muro de proteção. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão aí do seu lado. Aleluia. Rabassore karalamandere bradarabas. Doce Espírito Santo de Deus, nessa hora eu quero orar pelos meus irmãos e com eles. Pedir, Senhor, que o Senhor venha com a atmosfera do céu nesse lugar. O Senhor vai mexendo agora com cada coração, retirando todos os sofismas, toda a falta de entendimento. Tudo aquilo que impede dos meus irmãos é conhecerem que são filhos amados do Senhor. Senhor, vai no lugar da ferida. Senhor, faz-os lembrar da última vez que eles te chamaram de pai no quarto. Faz-os lembrar agora, Senhor, dos primeiros dias da intimidade. Faz-nos lembrar das lágrimas, da paixão, Senhor. Traz de volta, Senhor, o primeiro amor. Acenda os corações, Espírito Santo. Eu clamo no nome de Jesus em Nazaré. Você vai escutar esse louvor e você vai fazer uma oração sincera. E eu vou te dizer, abra os seus lábios e diga: Deus, faz tempo que eu não te chamo de pai. Deus, eu estou aqui porque eu quero ser acendido de novo. Deus, eu quero o fogo do Senhor queimando. Eu quero o amor do Senhor latente na minha vida. Eu entendi hoje que eu sou propriedade exclusiva. Eu entendi hoje que eu sou filho amado. Eu entendi hoje que o Senhor me cercou, o Senhor me resgatou. Eu entendi que o Senhor me colocou numa família. Eu entendi que o Senhor é meu pai. Eu entendi que eu não estou sozinho. Então, enquanto o louvor estiver tocando, você vai orar. Você vai abrir a sua boca e vai movimentar esse lugar. E o Espírito de Deus vai vir sobre você. O Espírito de Deus vai vir sobre você. Pessoas que não são batizadas no Espírito Santo receberão o Espírito Santo sobre elas hoje. Pessoas que ainda não falaram em novas línguas, Deus virá com línguas em você hoje. Pessoas que ainda não entenderam que são filhos. Ei, a paternidade de Deus está sendo estabelecida sobre sua vida. Aleluia. Escute esse louvor e faça sua oração, e no final nós iremos orar juntos.